quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema é trabalho de forças particulares, começando aí com os nossos objetivos. Aprender a calcular o trabalho realizado pelas forças peso, elástica, atrito e força resultante. Vamos começar com a força peso. A força peso, ela pode ser calculada como um produto entre a massa do corpo e a aceleração da gravidade local, tendo mesma direção e sentido da aceleração da gravidade, ou seja, sempre aponta para o centro do planeta. Agora vamos falar de alguns casos particulares para a gente chegar ali em como a gente calcula, como a gente pode generalizar o trabalho da força peso. Primeiro, imagina um corpo de uma certa massa que por algum motivo ele terá um deslocamento na horizontal para a direita, como a gente pode observar aqui. A força peso, ela vai atuar nesse corpo puxando ele em direção ao centro da Terra. Quando a gente vai olhando um caso de frente, todos os exemplos que a gente vai trabalhar agora é observando de frente, o centro da Terra está exatamente embaixo. Então a força peso vai apontar para baixo. Então repara, para ter trabalho de uma força, é necessário que essa força contribua de alguma maneira com o deslocamento do corpo, com o movimento, seja a favor ou contra. Qualquer deslocamento na horizontal, a força peso, ela vai fazer 90 graus com esse deslocamento. Não importa se for para a direita ou para a esquerda. Se ela fizer 90 graus, ela não está contribuindo nem a favor, nem contra. Ou seja, a força peso nessas condições não realiza trabalho. Então qualquer movimento na horizontal não tem trabalho da força peso. Segundo caso, se um corpo for deslocado na vertical para cima, força peso vai atuar na vertical para baixo, observando de frente. E para a gente ter trabalho da força peso, tem que ter algum deslocamento na direção dela, como a gente falou. A direção da força peso é vertical. Deslocamentos verticais a gente chama também de variação de altura. Então, se você reparar, como todo deslocamento foi vertical, ele foi equivalente à variação de altura, que é o quanto ele subiu. Se teve variação de altura, vai ter trabalho da força peso. E o trabalho ele pode ser medido como a intensidade dessa força vezes o deslocamento na sua direção. A intensidade da força peso é a massa vezes a gravidade. O deslocamento na direção dela é o quanto ela variou de altura. Então fica mg ΔH. Porém, se a força está para baixo e o deslocamento está para cima, o trabalho da força peso ele é negativo. Então fica menos mgh em movimentos de subida. Em um outro caso, se a gente tivesse mesmo um corpo sendo deslocado na vertical, só que para baixo, e a força peso ela acompanha, no caso aí, o deslocamento. Se tem força e tem deslocamento na mesma direção, essa força está realizando um trabalho. Só que agora o trabalho é a favor do deslocamento, então é um trabalho positivo, que depende dessa mesma variação de altura que ele teve, que representa o deslocamento na direção da força. Então, fica com a mesma equação, porém aqui é positivo, pois a força está a favor do deslocamento, e aqui era negativo, porque a força estaria contra o deslocamento. Mas os dois casos se calculam o módulo da mesma maneira. mg, que é o valor da força peso, vezes o ΔH, que é a variação de altura, que é o deslocamento na direção da força peso. Então, para ter trabalho da força peso, a condição é que tenha variação de altura. Se for para cima, trabalho negativo. Se for para baixo, trabalho positivo. Se eu tiver qualquer outro movimento aleatório que não seja necessariamente horizontal ou vertical, eu também posso calcular o trabalho da força peso com o mesmo raciocínio. Eu tenho a força na vertical para baixo. O que importa para ela realizar trabalho é que tenha algum deslocamento na sua direção. O deslocamento aqui está numa diagonal. O que importa é a parte vertical dele. O que importa é o quanto ele variou na sua altura, que nesse caso é uma variação de subida. Então ele vai subir uma certa altura. O quanto ele foi para a direita não é relevante para o trabalho da força-peso. Então o cálculo é igual ao que a gente viu anteriormente, mg ΔH, massa vezes a gravidade, vezes a variação de altura, e negativo, pois representa um movimento de subida, contrário
a força-peso. E se a gente tiver esse mesmo corpo se deslocando dessa maneira como está explícito também, mesmo raciocínio, força-peso está na vertical para baixo, esse movimento aqui não está necessariamente na vertical, nem necessariamente na horizontal, ora está numa direção, ora está em outra, mas o que importa para o trabalho da força-peso é o quanto ele mudou de altura, o quanto ele se deslocou na direção vertical. E nesse exemplo aqui, ele está descendo uma certa altura, então tem trabalho da força-peso, e esse trabalho é positivo, pois o deslocamento está na mesma direção de aplicação da força. Então repara que o trabalho da força-peso ele pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode até ser zero, dependendo das condições. Mas ele pode ser calculado como mg ΔH. Quando que ele é zero? Quando ΔH é zero, quando não tem variação na altura. Quando que ele é positivo? Quando é um deslocamento vertical de descida a favor da força-peso. Negativo, quando é um deslocamento vertical de subida contrário à força-peso. Quando a gente estiver falando do trabalho realizado para erguer um corpo a uma certa altura, o trabalho médio para isso em módulo é equivalente ao trabalho da força-peso. Porém, se eu faço uma força em algo para erguer, a minha força de aplicação nesse corpo está para cima e o corpo está se deslocando para cima. Então a minha força gera um trabalho positivo a favor do movimento. A força-peso realizaria um trabalho negativo. Porém, o módulo, o valor, será igual se a gente estiver trabalhando com o valor médio desse trabalho. Força elástica, que ela pode ser calculada como Kx, onde o K é a constante elástica do material e o X representa o quanto ele se deformou, o quanto ele mudou na sua forma natural. Então, exemplo, se a gente tiver uma mola, onde essa mola será comprimida por uma força externa e isso vai acarretar uma força elástica, ela vai tentar voltar para o lugar. O trabalho realizado para a gente observar, a gente tem que observar o comportamento gráfico dessa força com o deslocamento que é gerado ali nessa mola. Então, o que a gente tem é que a força ela vai crescer conforme ela vai ser deformada. Então, quanto maior a força elástica, é porque maior será a sua deformação, que está representada ali pelo deslocamento. Então esse gráfico ele vai representar uma função crescente, onde o x, que é a deformação, está associado ao deslocamento, e a força associada a essa deformação é sempre o produto Kx. E num gráfico de força por deslocamento, para a gente calcular o trabalho realizado, basta a gente calcular a área desse gráfico. E na nossa figura forma exatamente um triângulo. E a área do triângulo ela pode ser calculada como base vezes a altura sobre 2. Onde a base tem exatamente o tamanho de x e a altura representa a força elástica, que é o produto de Kx. Então se a gente juntar essas informações, o x ele está aqui multiplicando 2 vezes e x vezes x é x ao quadrado. Então o que nós temos aqui ao final é que o trabalho realizado pela força elástica é igual a Kx ao quadrado sobre 2. Força de atrito. Começando aí com a força de atrito estática, que é aquela onde não há deslizamento entre as superfícies. Então vamos começar com um exemplo básico. Uma caixa sobre uma superfície horizontal. Vamos supor que uma força externa tenta arrastar essa caixa para a direita. Só que o chão está evitando esse arrastamento, gerando uma força de atrito contrária a essa tendência. Se não há movimento, se não há deslizamento entre as superfícies, esse atrito ele é estático. Então, no nosso caso, qual seria o trabalho realizado por essa força de atrito? Se o trabalho é a força vezes o deslocamento na sua direção, e nesse caso não há deslocamento, o trabalho resultante dessa força, no caso a de atrito, é zero. Então nesse tipo de caso, onde o corpo permanece em repouso, a força de atrito ela não vai realizar trabalho. Ah, mas se é estático, nunca tem movimento. Não é bem assim. Força de atrito estático não quer dizer que não há movimento. Quer dizer que não há deslizamento
entre as duas superfícies. Como exemplo, imagina uma pessoa que vai caminhar sobre uma superfície. O que a gente faz é apoiar nosso pé na superfície, puxa a superfície para trás e ela empurra a gente para frente. Essa força que empurra o nosso pé para frente é uma força de atrito e é estático, porque não há deslizamento entre a superfície do nosso pé e a superfície que seria o chão. Então é um caso onde a gente tem atrito estático, mas tem movimento. Então nesse caso, como a gente avaliaria a situação? Existe um deslocamento aqui na horizontal para a direita e existe uma força de atrito que o chão está fazendo que está apontando também para a direita, que é o que está impulsionando a nossa caminhada ali para frente. Essa força de atrito, quando não tiver derrapagem, quando não tiver deslizamento entre a superfície do pé e o chão, é um atrito estático, né? Então, nesse caso aí específico, o trabalho do atrito não é zero. Seria o trabalho como produto da força de atrito estático, vezes o deslocamento que foi gerado. Semelhante ao que acontece, por exemplo, na roda de um carro, quando ela está sendo tracionada ali pelo motor. Ela vai girar, vai entrar em contato com o chão, se não houver deslizamento, se não houver derrapagem, ela vai puxar o chão para trás e o chão vai impulsionar o carro para frente. E essa força também é uma força de atrito estático quando não há deslizamento entre as superfícies. E há um outro caso que também há movimento, logo teria trabalho também da força de atrito. Força de atrito cinética, aí já há deslizamento entre as superfícies, tendo como exemplo também que essa força de atrito ela tem uma fórmula que pode ser utilizada para calcular o valor exato dessa força, que é o μ vezes a normal, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a intensidade da força normal entre essas superfícies. Então vamos supor que uma força externa impulsione um corpo para a direita, tentando arrastá-lo para lá. Quando a gente tenta arrastar um corpo numa superfície, ela já reage fazendo uma força de atrito contrária a essa tendência de arrastamento, que no meu caso seria para a esquerda. Só que se ele consegue entrar em movimento, existe um deslocamento, porém a força de atrito, nesse caso, ela é contrária a esse deslocamento. Se ela está na mesma direção, vai ter trabalho, porém esse trabalho é um trabalho negativo, pois ela está contra o deslocamento. Então a força de atrito nesse caso gera um trabalho negativo que é equivalente ao produto dessa intensidade de força pelo deslocamento que foi gerado, e essa força ela pode ser calculada também como μ vezes a normal. Então o trabalho do atrito cinético nesse caso é menos μ vezes a normal vezes o deslocamento que foi gerado. Força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, pode ser calculado como produto da massa com a aceleração. Lembrando que essa força e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então a gente tem duas maneiras de observar. Imagina que a gente tem um corpo sofrendo a ação de 4 forças e no final ele tem um deslocamento gerado ali, como no meu exemplo, na horizontal para a direita. Uma das maneiras de calcular o trabalho resultante é calcular o trabalho realizado por cada uma dessas forças. E no final das contas, literalmente somar esses valores. Tem que me preocupar com direção e sentido? Não, porque trabalho é uma grandeza escalar. Ela não tem direção e sentido, então a gente só trabalha com os valores efetivamente. Então calculando o trabalho realizado por cada um, se eu somo todos eles, eu tenho um trabalho resultante. Então isso é uma maneira. A outra maneira é a gente descobrir qual é a força resultante, para onde ela aponta e se está a favor do deslocamento. No meu exemplo aqui ela está na mesma direção e sentido do deslocamento. Então ela vai realizar um trabalho e é um trabalho positivo. E ela pode ser calculada como produto entre essa força e o deslocamento que está na sua direção. Então no meu exemplo está exatamente na mesma direção. Se não tiver exatamente na mesma direção, a gente tem que descobrir qual é a componente dessa força que vai estar atuando ali na direção do deslocamento. E aí a gente pode utilizar a projeção do cosseno entre a força e o deslocamento gerado, caso haja. Então galera, espero que tenha ajudado e bons estudos.